し、人間ですらない。ただの。君は何者でもない。かつていた頼人という役をやらされたかわいそうな幻影。でも存在しないわけじゃない。でも俺は。Salve, salve família, Romance e Animes aqui, e bom, hoje irei estar ranqueando e contando algumas curiosidades sobre Solo, mas antes, irei estar trazendo um resumo para vocês. 17年か。そりゃま、おっさんにもなるわな。 Solo é um anime lançado em 2007 e irá contar a história de Morimi e Yorito, que tem como principal hobby tirar fotos do céu. E bom, ele irá acabar encontrando outros protagonistas e outros personagens e irá desenvolver mais essa história que deixará um ar de mistério sobre o passado. E além de Yorito, temos outros personagens. A Ono, a irmã do protagonista, Mana, sendo a melhor amiga do protagonista, Matsuri, Shiro, sendo a paixão do protagonista, Kyori, a irmã de Mana, Shisato, sendo a amiga de Mana, Sae Sakura, sendo amiga de Mana, Tokuyo Ehara, também amiga de Mana, Mayoko, sendo uma outra Yaka, e Takeshi, sendo o cara que quer matar a Matsuri para transformar de volta Mayoko em humano. Agora que já vimos os personagens e o resumo, vamos falar um pouco sobre o ranking de Solo. E bom, eu já tinha visto ele no passado e eu decidi rever para ver se eu mudaria de opinião em algumas partes e também para me atentar mais aos detalhes para trazer para vocês. Bom, vamos falar sobre o romance. Bom, romance eu avaliei ele 5,1, pois eu achei ele mediano, não achei ele tão muito bom e não muito ruim assim. Eu acho que o anime não aproveita muito as oportunidades que são criadas, né, para o Yorito e a Matsu. E ali desde o segundo ao quinto episódio, que se não me engano ela tá na casa dele, não tem muito. Não acontece muita coisa assim que evolua o relacionamento deles. Eu acho que mais ali no final, quando ele deixa as cobertas no sol, aí depois ele traz pra dentro, daí os dois estão ali, tipo, ele tá falando sobre o cheiro do sol e tal. Aí ela fala, não sei o que, tu tem alguém que tu gosta, e depois ele fala que não, daí ela fala, tu quer me beijar e tal. Acho que só ali que teve uma evolução no relacionamento deles. Aí depois no decorrer ela tá fora, né, aí ele tá lá passando mal, tendo traumas, aí depois ele encontra ela, só que é ela e tal. Acho o romance meio mediano. E acho que poderia ser melhor em algumas áreas. E vamos falar sobre agora a história. E bom, a história de Solo, ela é um pouco abaixo da média. Particularmente, eu acho que ela poderia ser até melhor. Eu acho que o que estraga mais ali a história de Solo é tentar falar sobre o passado e reviver muito esse passado. Assim, só os acontecimentos ali do episódio 1 até o 6, falando sobre o atual, né, no caso. Ela é boa, eu não... Até tava repensando, né, tipo, na minha antiga nota, né, que eu tinha, acho que avaliado lá em 3,2 a história, eu tava até pensando, nossa, valei muito baixo, mas depois do episódio 6, ela fica muito revivendo o passado, aí deixa muita ponta solta. E, bom, ela é uma história, acho que intermediana, é por ali. Então eu avaliei ela em 4,4. Acho que faltou um pouco mais. E acho que os personagens, eles salvam muito a história, mas eu acho a história muito fraca, assim. E bom, vamos falar sobre fluidez. E a fluidez de Solo, ela é muito boa, que é até um pouco contraditório, né, com a história. E eu acho que todos os elementos de Solo, eles são até que bons e medianos, porém uma história muito fraca. E a fluidez, ela é muito boa, acho que ela tá sempre pra frente, ela não fica enrolando muito.
ela tá sempre apresentando também elementos novos e ela não fica muito dando voltas, ela sempre tenta procurar adicionar elementos. E bom, nessa em adicionar elementos, eles acabam adicionando muito elemento e deixando muita ponta solta, mesmo eles explicando até algumas coisas, principalmente o mais básico. Então por isso acabei dando uma nota 7 para a fluidez. E bom, vamos falar sobre a conclusão. E a conclusão de Sola, ela é boa. O autor conseguiu juntar todos os elementos para criar um final até que aceitável. Como eu já havia dito antes, o único ruim é que ele deixou muitas pontas soltas e acabou não explicando todas elas. Mas com o decorrer todo do anime, o autor acabou adicionando novos elementos para substituir aquelas pontas soltas. Ou seja, ele acabou seguindo, adicionando novas tramas para que a gente acabe não prestando muita atenção nessas pontas soltas em si. Então, a minha nota para a conclusão é 6,5. Eu achei ela boa até, para o anime em si. E bom, vamos falar sobre acontecimentos. E aqui em acontecimentos eu dei uma nota 5,7, pois o anime ele sofre meio que uma carência na questão de acontecimentos. Os grandes acontecimentos que aconteceram nos primeiros episódios foi no segundo episódio, onde Mashiro enfrenta o Takeshi, e no quinto episódio, se não me engano, que eles voltam a se enfrentar de novo. E depois, ali do sexto episódio pra frente, o Mashiro sai da casa de Yorito, aí a irmã dele acaba voltando pra casa e acaba tendo toda aquela questão. Depois, ali perto do final, acontece a luta final entre Mashiro e Aono, e, bom, é mais ou menos esses que são os grandes acontecimentos. Por isso que eu acabei dando uma nota 5,7, pois a maioria deles não tiveram grandes ápices assim. Eu acho que o que mais carregou aqui, que deu uma nota mais alta, foi a luta final. E a hora que a irmã do Yorito volta pra casa também. E bom, vamos falar sobre o drama. E o drama de Sola, ele é bem fraco, bem abaixo do esperado. E em muitos aspectos ele poderia ser até melhor. E acho que os únicos pontos principais do drama pro anime foi do episódio 10 pro final. Agora, antes do episódio 10, ele é meio forçado, principalmente naquela hora do trauma do Yorito. Acho que poderia ser bem melhor trabalhado. E bom, acabei dando uma nota 3,2 pro drama. E eu acho que poderia ser até melhor. Eu lembro que na última vez que eu tinha assistido, eu achei muito bom o drama, tinha dado até uma nota 8, e agora quando eu fui reassistir, eu acabei mudando muito meu pensamento e acabei dando até uma nota mais baixa pra ele. Bom, e agora vamos falar sobre o episódio final. E cara, o episódio final, assim, comparado com toda a história, todos os acontecimentos, acho que ali os últimos episódios eles foram muito bons. Eu gostei demais do último episódio, foi uma luta muito épica também, e eu acho que ela, assim, em comparação com o anime inteiro, acho que ela deu uma mudança até bem, uma curva bem grande, né? Até porque tipo, o anime estava seguindo uma direção, aí com os acontecimentos ele acabou mudando totalmente a trajetória, e eu acho o episódio final bom. Eu dei uma nota 6, inclusive. Achei ele até um pouco acima da média. E em relação ao anime, acho que ele foi um ótimo episódio, para ser bem sincero. E bom, agora vamos falar sobre a construção para o amor final. E como eu já havia dito antes, lá em Romance, eu acho que o anime ele não aproveitou muito as oportunidades que ele criou para a Matsuri e o Yorito, ali principalmente desde o segundo episódio até o quinto, onde ela estava na casa dele. Poderia ter acontecido muito mais coisa, poderia ter desenvolvido mais esse relacionamento, e acabou que eles só usaram mesmo o último, o quinto episódio no caso, né, que ela foi na casa dele para
para evoluir, né, um pouco mais esse relacionamento, mas não foi uma evolução tão grande assim. Então eu dei uma nota 4,5. Eu achei bem mediano, para ser bem sincero, essa construção. E bom, agora vamos falar sobre o suspense. E o suspense de Sola, ele é bem mediano, para ser bem sincero, e ele ocorre desde o primeiro até o último episódio. E bom, a saga inteira ela é muito confusa quando você vai assistir pela primeira vez, que você não tá entendendo nada, tá tentando acompanhar, aí do nada vem algum novo elemento e você só vai entender só no último episódio. E bom, eu acho que esse suspense ele acaba deixando confuso, então por isso eu acabei dando uma nota 4 para ele, achei até mediano. Algumas vezes você consegue até se achar, mas daí depois vem outro elemento e acaba se perdendo tudo de novo. E bom, por último, mas não menos importante, os personagens. E pra ser bem sincero, os personagens são muito bons. Acho que eles e a fluidez são o que carregam o anime. E os personagens têm uma história muito boa, eles são muito bem trabalhados, principalmente os protagonistas, né? Por mais que a história deles seja meio confusa e você entende uma parte, mas a outra parte você fica tipo se perguntando, tá aí, como assim? E bom, eu acho os personagens muito bons, muito bem trabalhados e óbvio que alguns deles mereciam algumas histórias, né? Mas acho que isso mais para complementar mesmo, mas não que isso vá mudar alguma coisa na história, porque o que deveria mesmo ser focado seria dos principais, e eles acabaram deixando algumas coisas meio soltas e tal. Mas eu acho muito bem trabalhado os personagens. Eu acabei dando uma nota 6,5. Tava até pensando em dar um 7. Mas acho que tem que analisar como um todo, né? E Yorito meio que um protagonista, uma decisões muito duvidosas. Por isso acabei diminuindo um pouco a nota. E bom, agora vamos falar sobre o todo, né? Eu, pra ser bem sincero, com a minha segunda experiência assistindo Sola, eu achei muito melhor do que a primeira. Na primeira eu fiquei muito confuso e acabei dando umas notas muito baixas porque eu não estava entendendo. Mas agora, reassistindo, eu me atentei aos detalhes. Eu fui procurar também na Wikipedia, né, algumas informações. E bom, minha nota final ficou 52,9. E eu acho o anime mediano. Acho que em romance ele deixa até muito a desejar, mas como um anime em si eu achei ele até que bom. Acho que em alguns aspectos eles poderiam melhorar. Acho que principalmente talvez uma segunda temporada ou talvez um novo anime, mas para explicar esse passado, já que eles tentaram implementar ele no anime e meio que deixaram muitas pontas soltas. Então eles poderiam criar uma segunda temporada explicando esse passado e como tudo ocorreu. E bom, esse foi meu primeiro ranqueando animes. E espero que vocês tenham gostado. Deixem suas opiniões aí embaixo, nos comentários. E eu quero também saber qual nota vocês dão para o anime. E bom, é isso. E agora, até o próximo vídeo e valeu!